Sobre distúrbios musculoesqueléticos ou osteomusculares e os programas de qualidade de vida. Eu sou professora da Universidade de Cidade de São Paulo, lá na Zona Leste. Sou professora do curso de fisioterapia e também oriento alunos de mestrado e doutorado em fisioterapia. Eu fiz mestrado e doutorado lá na Universidade Federal de São Carlos, no departamento de fisioterapia, nessa área de saúde do trabalhador. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos e fiz pós-doutorado, também nessa área de saúde do trabalhador, o que foi muito positivo e me abriu assim, muitas oportunidades, inclusive aqui no Brasil. Uma delas foi fazer parte aí como membro da diretoria do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Tá? Então, atualmente eu também estou lá. Como professora, eu tenho me envolvido muito diretamente com a saúde dos trabalhadores em diversos ramos de trabalho, né? Hoje a gente tem trabalho dentro da própria universidade para melhorar a saúde do trabalhador, dos trabalhadores nossos funcionários lá. A gente tem feito parcerias com outras empresas com o objetivo também de conhecer primeiro as demandas, as necessidades de cada área de trabalho e, com isso, contribuir com pesquisas, né, e contribuir na formação dos nossos alunos de fisioterapia para que eles possam atender melhor esses trabalhadores, né, essas pessoas que nos procuram. Tá? Então, é isso um pouco o nosso trabalho. Bom, quando a gente fala de doença musculoesquelética, né, vocês viram aqui as doenças temporomandibulares com o Dr. Edward, que são uma das doenças musculoesqueléticas decorrentes, né, e que tem relação com o trabalho. Mas a gente tem muitas outras doenças musculoesqueléticas que têm relação com o trabalho. E o meu objetivo aqui é dizer para vocês o quanto a gente pode, dentro de um programa de qualidade de vida, olhar para as doenças musculoesqueléticas, né? Mas também ter uma visão mais ampla da nossa saúde. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, quando a gente fala de tendinites, dores nas costas, dores cervicais, a gente não pode falar isso de forma isolada a outras doenças. Hoje a gente sabe que uma pessoa que tem uma doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão, né, ela pode sofrer até um pouco mais com as doenças musculoesqueléticas. Tem relação, muitas vezes, as dores que nós sentimos no corpo com outras doenças que nós temos. Além disso, a gente também sabe que o uso de medicamento, então, quanto mais doenças crônicas nós vamos tendo, e a gente está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo, né? Teve um evento importante aqui em São Paulo há umas 2 semanas, que foi um fórum de envelhecimento, mostrando que pessoas acima de 80 anos, esse percentual da população tem aumentado muito, então nós vamos viver muito. Então, nós temos que viver a nossa vida com qualidade, né? Olhando para vários aspectos, e a saúde é uma delas, né? E a qualidade de vida, vocês vão ver daqui a pouco, é um complemento. Bom, das doenças osteomusculares, musculoesqueléticas, quais são as principais? Em algumas pesquisas internacionais, né, essa é uma pesquisa que foi publicada em 2015, e a gente tem um dado brasileiro também de 2013 do IBGE, as dores nas costas, a dor na região lombar, é a principal causa, tá, de afastamentos do trabalho. E um outro problema é que ela gera incapacidade. O que é incapacidade? É a dificuldade de realizar não só atividades de trabalho, como atividades do nosso dia a dia, coisas que nós gostamos de fazer, né, dentro do nosso lazer ou dentro do trabalho também. E é interessante a gente ver que há uma perda de produção decorrente dessas doenças. Uma média de 8 horas por semana
Porque quando a gente não está bem, né, está sentindo uma dor ou um desconforto, a gente vai talvez trabalhar, mas a gente não vai estar produtivo no trabalho, né? E essas doenças, é interessante a gente observar que as pessoas demoram demais para procurarem ajuda, né? Dentro de um fluxo, a gente acha que isso é menos importante. Nós também não conversamos, né, com as pessoas. Se a gente tem um profissional lá no departamento de saúde, né, que é o que está sendo mais usado, o departamento de saúde das empresas, muitas vezes é a última coisa que a gente vai lá para dizer. Por quê? É um desconforto que pode até passar, mas ele pode voltar, ele pode se tornar crônico, né? Aquela dor que a gente chama de aguda, né? Se não cuidada, se não bem cuidada, ela pode se tornar um quadro crônico e incomodar muito ao longo da nossa vida, atrapalhando inclusive as nossas outras atividades. Então é importante a gente refletir sobre isso. Com qual idade é mais comum a gente ter um aumento grande dessas dores, principalmente nas costas e no pescoço, que são as duas regiões de dores mais prevalentes, de doenças musculoesqueléticas mais prevalentes? Então nós temos, por exemplo, nessa faixa etária aqui, ó, que a gente tem de 18 a 44 anos, a gente pode ver que o que está em laranja mais escuro são dores na região lombar, na região baixa das costas, e vocês podem ver que o número de pessoas já é bem grande que tem essas queixas. Com o passar dos anos, o que vai acontecendo? Como eu estou falando de doenças musculoesqueléticas, a gente pode ter artrites, né, inflamações das articulações, e isso vai acontecer numa faixa etária ainda produtiva, né, talvez mais produtiva, pensando que a gente vai viver mais. Então, a tendência é que as pessoas acabem trabalhando por um tempo maior, né? Então, apesar das doenças, por exemplo, as doenças crônicas articulares, as artrites, serem uma situação que vai aumentar, que esse clarinho aqui, ó, olha aqui as dores nas costas, também aumentam muito nessa faixa etária agora de 44 a 64 anos, de 45 a 64 anos, né? Olha que coisa interessante, 53,6% das pessoas vão procurar tratamento e as outras não, né? E a prática de exercício ou terapia física, que vocês vão ver que eu vou contar aqui para vocês, que traz um grande benefício para melhorar a nossa saúde, é praticado por 18,9%, né? Então, por exemplo, eu vou falar muito para vocês de sedentarismo, que é uma epidemia mundial, né? Pela tecnologia, pelas mudanças do trabalho, a gente tem ficado mais tempo em atividades como sentados, né? Passa o final de semana deitados ou sentados, a gente tem dificuldade de realizar movimentos, coisas que eram muito comuns em outros trabalhos no passado, né? O trabalho físico era mais comum, hoje a gente tem um trabalho mental muito maior que o físico, e a gente acaba não realizando exercícios, né? Então isso gera muitos problemas de saúde. Bom, vejam só, dentre os fatores que geram dores nas costas, um dos principais são os fatores posturais. Então, de novo, permanecer muito tempo sentado, ou permanecer muito tempo em pé, não só sentado, mas em pé também, faz com que a gente sinta dores nas costas. Porque trabalhar em pé por muitas horas faz com que a gente use muito essa musculatura, né? A musculatura das costas. Se a gente tem o abdômen fraco, porque a gente tem que fortalecer a musculatura do abdômen, por exemplo, para ficar muito tempo sentado também, a gente vai começar a adotar posições ruins. Não é que a gente tem que ficar fixo na cadeira, não é isso. A gente precisa mudar de posição. Mas quando a gente fica muito tempo naquela posição e muitas horas, não tem cadeira confortável, não existe mobiliário. Por mais adequado que ele seja, ele não vai ser suficientemente confortável para atender isso. Só que tem muitos outros fatores que estão relacionados, por exemplo, às dores nas costas e a dor cervical, né? Que outras doenças, eu falei para vocês, né? Outros quadros de saúde podem afetar,
Sobrecargas como obesidade, a gente sabe então, de novo, envolvendo a questão do sedentarismo, que acaba fazendo com que as pessoas, né, aumentem o seu peso. No Brasil, a gente tem uma discrepância do ponto de vista epidemiológico em relação, a gente é um país rico quando a gente olha as estatísticas de obesidade, e a gente ainda tem doenças de saúde bastante simples, né? Febre amarela, né? Doenças que estão aí ainda dentro do nosso rol de doenças globais, né? De saúde. Mas também nós temos fatores psicossociais, aspectos do ambiente e os hábitos de vida. Eu quero reforçar hábitos de vida porque quando a gente fala de um programa que a empresa nos oferece para promover nossa saúde, hoje a gente já sabe que o exercício, bons hábitos alimentares fazem toda a diferença para a nossa vida. Qual que está sendo a grande dificuldade? As pessoas aderirem a esses programas e fazerem mudança de comportamento. Então nós já sabemos o quanto é importante mudar hábitos, deixar de ser sedentário, realizar exercício, se alimentar melhor para a vida. Mas nós não estamos conseguindo fazer as pessoas mudarem os seus hábitos. Hoje eu tenho lido, recentemente eu tenho lido muitos estudos querendo saber os motivos que fazem com que as pessoas não mudem os seus hábitos. Esse é o nosso desafio, é fazer com que os programas que existam, então a empresa, por exemplo, oferece uma academia, lá dentro do seu programa de qualidade de vida, ou oferece um convênio com uma academia. Será que as pessoas querem e elas aderem a esses programas oferecidos? Se eu começar a fazer exercício, a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que as dores vão melhorar. Já tem muitas evidências e muitas diretrizes mostrando que o exercício é muito importante para melhorar as dores e para manter-nos saudáveis. Se a gente tiver uma musculatura preparada para trabalhar, isso vai melhorar a nossa vida como um todo. Isso é um benefício global. Bom, não sei se vocês sabem, mas nós podemos dividir a dor nas costas em 3: aguda, subaguda e crônica. Quando uma pessoa sente uma dor aguda nas costas, essa dor vai durar mais ou menos 6 semanas, tá? E ela tem um bom prognóstico de melhora. Quais são os fatores prognósticos, A intensidade do sintoma, a condição de saúde da pessoa, se ela tem ou não outras doenças, a saúde mental, a idade, tudo isso são fatores que vão ajudar a que esse prognóstico, quer dizer, essa melhora mais rápida seja positiva, tá? Então, foi o que a gente falou, Região lombar, essa região aqui, e a região cervical. Bom, dentro do conceito ampliado de saúde, a gente tem que a saúde, ela não envolve só condições biológicas, envolve condições sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais, que são, que decidem como recursos fundamentais a paz, a habitação. Hoje a saúde não é só a ausência de doença, tá? Não é só a gente não ter doença. E ter qualidade de vida, ou melhor, dentro dos programas de qualidade de vida, também se espera que esses mesmos valores sejam as diretrizes para que a gente possa melhorar a nossa saúde. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa saúde, além das condições ambientais, físicas e tal, elas têm como pilar também a nossa própria responsabilidade com ela. Quando eu falei agora há pouco, a gente sabe que o exercício é bom para a saúde, mas as pessoas não mudam seus hábitos. Então não adianta a gente ter também uma equipe qualificada de saúde se a gente não tem a colaboração das pessoas para essas mudanças acontecerem, Então nós somos muito responsáveis por, claro, cobrar todas esses benefícios, mas a gente também precisa se observar e cuidar da nossa saúde, ter bons hábitos e cuidar da nossa saúde, porque isso é algo que não depende diretamente de outras pessoas. O que depende de outras pessoas ou das empresas é fornecer recursos para isso, Por exemplo, a gente fala assim, como que eu vou fazer exercício se eu entro para trabalhar às 7
e termino o meu trabalho às 8 da noite. Eu não quero fazer exercício, eu quero ir para casa descansar. Eu concordo. Então, eu vejo que, para a gente também ter mudanças, o nosso sistema de trabalho, que é o que existe hoje, também vai precisar ser muito modificado, né? Então, depende de nós, da nossa vontade de querermos melhorar a nossa saúde, mas depende também do contexto do trabalho. Quando esse trabalho se torna mais flexível, eu vou dar um exemplo que sou eu, né? Sou professora, pesquisadora, e eu trabalho na universidade, presencialmente, mas tem dias, eu dirijo, eu moro em Atibaia, eu venho de Atibaia trabalhar aqui em São Paulo, e a estrada é um problema para mim. Eu me canso, né? Se eu vier todos os dias, e aí eu trabalho muitas horas sentada no computador. Então, na terça-feira é um dia que eu trabalho de casa. Isso é muito bom para mim, porque eu posso, no final do dia, ir para a academia, eu posso pegar meu filho para almoçar. São questões que envolvem qualidade de vida também. Isso afeta, por exemplo, as minhas dores? Com certeza. Porque a gente sabe hoje que ter dor não é só, eu falei da questão do mobiliário, do ambiente de trabalho, mas tem muita relação também com a demanda mental, cognitiva do trabalho. Eu tenho um trabalho cognitivo muito grande, né? Eu tenho que escrever, eu tenho que ficar horas no computador. Então eu preciso encontrar maneiras para diminuir isso, porque senão a minha qualidade de vida vai ficar ruim, minha saúde vai estar ruim também. Bom, é importante a gente pensar que quando nós estamos falando de resultados que nos interessam como pessoa, né? No caso, se vocês são profissionais de saúde, o que interessa para o seu paciente? Né? A dor, ele não sentir dor, ele ser capaz de realizar o seu trabalho, mas a gente também não pode esquecer que há outras questões que envolvem diretamente o trabalho, outros resultados importantes do trabalho, né? A gente ouve muito assim, o Brasil é um país que a produtividade do brasileiro é baixa, né? Nós produzimos menos do que países desenvolvidos. Eu morei nos Estados Unidos, eu posso dizer para vocês que é porque lá eles dão muita importância para a vida familiar e para o tempo em família, para fazer atividades que são fora do trabalho. Mas quando eles estão no trabalho, eles têm foco no trabalho, eles são objetivos, eles conseguem fazer o seu trabalho sem acumular coisas para fazer à noite, no final de semana, como, né, muitas vezes a gente faz. Isso faz parte da cultura, né? Então, mudanças culturais ou formas de enxergar, né, que a produtividade também enriquece o nosso país, né? É importante ser produtivo, né? Mas é importante também ter bem-estar. Eu acho que sentir bem, né, tá ali linkado com a qualidade de vida. Como eu me sinto bem naquilo que eu estou envolvido, né? Isso é muito benéfico para a saúde geral. Então, quando a gente fala de programas de qualidade de vida, claro, cuidar rapidamente das nossas dores e desconfortos é importante, mas a nossa qualidade de vida melhora quando a gente consegue ser produtivo também, porque isso também nos incomoda. É importante quando a gente consegue se sentir bem no ambiente, com as pessoas com quem nós convivemos diariamente. Isso é um motivo que nos faz felizes em voltar para esse ambiente de trabalho. E as empresas aí começam a pensar em propostas de como ajudar as pessoas a se sentirem bem, com projetos, com programas de qualidade de vida, né? Bom, eu queria contar aqui para vocês algumas coisas que são feitas dentro dos programas de qualidade de vida, tá? São estudos atuais que ajudam a melhorar a saúde das pessoas em geral. Então, o presenteísmo foi o que o Dr. Edward chamou lá de absenteísmo de tipo 2, né? Eu chamei aqui de presenteísmo, mas é a mesma coisa que ele explicou. Que é o quê? É fazer com que a pessoa lá no trabalho dela, ela consiga estar bem, né? Não ter dores, se sentir bem,
e, ao mesmo tempo, poder produzir, né? Poder realizar um bom trabalho e sair satisfeito no final do dia. Só queria abrir, antes de começar a falar sobre isso, eu queria só lembrar uma coisa. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde, ela vê o ambiente de trabalho como um espaço importante para promover saúde. É um lugar em que as pessoas ficam por mais tempo nas suas vidas. Então é um lugar importante, onde a gente tem que falar de saúde. Nós precisamos buscar formas de nos sentirmos bem. Nós passamos 8 horas, às vezes 10 horas nesse ambiente. Então é importante a gente pensar em coisas para serem feitas dentro do trabalho, durante o trabalho, né? Mesmo que isso envolva parar o trabalho para ser realizado. Por exemplo, os exercícios. Tem muitos estudos já mostrando que ginástica laboral, que muitas vezes ela foi mal conduzida, né, não tão bem explicada para os trabalhadores, mas já tem estudos que mostram que 2 minutos de exercício já são suficientes para reduzir as dores musculoesqueléticas. 2 minutos. Muitas vezes a gente fala assim, não vou fazer, porque olha, eu estou aqui num trabalho que preciso terminar, e vai demorar 5 a 10 minutos. Mas se você levantar e fizer o seu próprio exercício, movimentar os braços, flexionar o tronco, respirar, isso já vai ser um benefício para a sua saúde. Então, adotem isso porque é importante. E se vocês tiverem exercício, se for oferecido isso para vocês não menosprezem o efeito dele. Ah, mas eu faço academia. Mas você está parando o seu trabalho para que o seu corpo, né, para cuidar do seu corpo, para que ele sinta o efeito daquele movimento. Então, ele é importante, ele não substitui a academia, o exercício fora do trabalho. Ele deve ser feito também, tá? As pausas, né? Hoje, quem trabalha muito tempo sentado, a gente tem orientado muito fazer pausa, levantar, tomar uma água, né? É importante esses momentos de mudar a sua atividade, né? Eu falo que quem trabalha no escritório, em trabalhos de escritório, tem um pouco mais de privilégio, porque não tem às vezes tem que terminar um trabalho para se levantar, né? Mas quem trabalha numa empresa, por exemplo, numa indústria, e que se ele para, a linha de produção inteira para, ele vai ter mais dificuldade de levantar, ou de sentar, no caso que ele fica muito tempo em pé, né? Então, tem tipos de trabalho que são mais fáceis de você fazer uma mudança de postura, da postura sentada para em pé e da em pé para sentada. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma pesquisa com um aluno meu de doutorado na Universidade do Estado da Bahia. A gente tem feito um programa de qualidade de vida em que a gente fez o que a gente chama de grupo focal, que é reunir vários trabalhadores para conversar com eles, para entender qual é a necessidade que eles têm em termos de melhorar a qualidade de vida, o que eles gostariam de saber, tá? Um dos assuntos que eles pediram foi rótulo de alimentos, outro assunto foi saúde mental, outro tema foram as doenças musculoesqueléticas. Nós desenvolvemos vídeos com profissionais, com orientação, e temos algumas pessoas na universidade que tiram dúvidas. Então, todo mundo recebe esse vídeo, todos os funcionários da universidade receberam esse vídeo, e depois, se eles tivessem dúvida, por exemplo, eles querem começar um programa de corrida, mas não sabem como. Então, eles poderiam enviar ou encontrar esses profissionais para saber, para ter orientações de como fazer. Esses programas em que você envolve o trabalhador têm sido muito benéficos para a adesão, para as pessoas quererem participar dos programas, tá? Programas de saúde multidisciplinar com outros profissionais, né, envolvidos, o que eu acabei de falar, é um programa multidisciplinar, tá? Eu falei das queixas. Para a região cervical é muito benéfico o exercício, principalmente exercício com resistência, com carga.
eles são melhores do que os alongamentos, tá? Usar um pezinho, um elástico é melhor e ajuda mais a você, né, diminuir as dores do que se você só alongar, né? Lembrando que quando você faz um alongamento, tem que manter por 30 segundos, tá? Não é só dobrar o braço, não. É segurar por 30 segundos lá o alongamento, contar, tá? Isso, claro, também ajuda, mas os exercícios com carga são melhores, tá? Nós fizemos um estudo também aqui no Brasil, um estudo na Trifil, né? Vocês fazem meias e tal, foi lá na Bahia, para ver se a pessoa trocando de lugar com a outra, que a gente chama de rodízio, poderia ser uma boa ação de promoção de saúde, poderia reduzir as queixas musculoesqueléticas, né? O nosso estudo mostrou que não, que fazer a troca entre as pessoas no trabalho não foi benéfico, inclusive aumentou as dores. Tá? Claro que outras pesquisas, essa não é uma pesquisa que fechou essa informação, mas outras coisas precisam ser estudadas para serem consideradas, né? A gestão do estresse tem sido, como programa de qualidade de vida, tem se mostrado benéficas. E, para a gente fechar aqui um pouco, para eu contar um pouco para vocês como gerenciar a dor nas costas, o que vocês deveriam fazer, né? Mais de 90% da população vai sentir em algum momento dores nas costas durante a vida, tá? Quando isso acontecer com vocês, tá? Isso é uma diretriz da Associação Americana de Fisiologia e de Fisiatria, e eles mostram, né, quais são, o que é recomendado, tá? O que é fortemente recomendado quando a gente está com uma dor aguda, né? Então, lembrando lá que... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, rapidinho, só lembrar vocês. 6 semanas é agudo, de 6 a 12 é sub e acima de 12 semanas é crônico, tá? Então, se vocês, né, é isso que a gente classifica. E vamos lá agora para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar e para cuidar da nossa dor. O que é muito bom, tá? Quando eu estou com uma dor aguda ou subaguda. Gente, 6 semanas ela vai melhorar. Sozinha. Se eu não tomar nada, essa dor vai melhorar, tá? Se ela for num quadro agudo. Tratamento não farmacológico, tá? A gente pode usar calor, né? Massagem, acupuntura. E a acupuntura tem baixa evidência de que funciona, mas calor tem moderado. E para tratamento farmacológico, a medicação são anti-inflamatórios, tá? Para esse quadro. Fortemente recomendado para dor crônica, tá? São exercícios e reabilitação. Então, a dor começou a ser persistente, precisa procurar atendimento mesmo. Por quê? Porque a tendência, ela só melhorar quando você tem uma reabilitação física, tá? Quando eu estou no quadro agudo, tem algumas diretrizes que mostram que só fazer exercício, por exemplo, caminhada, já vai te ajudar a melhorar a dor. Então, se você tiver com dor, a recomendação que você não deve seguir é fazer repouso. Nunca faça repouso. Está com dor nas costas, não fique deitado. Isso tem sido uma recomendação para todos os tipos de dores musculares. O exercício é importante. Não precisa procurar tratamento, por exemplo, de fisioterapia no quadro agudo, né? Talvez um anti-inflamatório. Quem não aguenta, quem não suporta essa dor por 6 semanas, pode usar a medicação. Mas vai fazer caminhada, vai fazer exercício que a dor vai melhorar, tá? Aí no quadro crônico é importante fazer mesmo um tratamento mais qualificado aí com fisioterapia, tá? O tratamento farmacológico,
ele tem sido questionado para o caso crônico, para dor crônica. Ele não tem funcionado. O exercício tem mais resultado do que a medicação. Tá? Isso é a Associação Médica Americana que está dizendo dentro de um guia lá, de um protocolo de atendimento que eles preconizam para os outros profissionais. Tá? Então, no agudo, eu posso tomar uma medicação mais leve para tirar a dor mesmo, né, anti-inflamatório, mas vai fazer exercício que isso vai ajudar muito a melhorar o quadro de dor. Tá? Outras intervenções que estão sendo estudadas e que têm mostrado benefício são outros tipos de exercício, como a yoga, né? Tem sido, eu vou dizer assim, está lá dentro do rol de exercícios. Se vocês me perguntarem, e o Pilates? É bom? É um tipo de exercício. Caminhada, ir para academia, fazer fortalecimento, é um tipo de exercício, tá? São só modalidades diferentes de exercícios. E a gente gosta de dizer que as pessoas escolhem pela sua preferência. É importante que cada um escolha a partir da preferência que tem por determinados exercícios, né? Para serem feitos. Bom, para a gente fechar, quais são os nossos pontos para reflexão? Né? O que a gente pode refletir? O grande problema atual, tanto da saúde quanto o desafio de um programa de qualidade de vida nas empresas, é a gente tirar as pessoas do sedentarismo, da inatividade física. Esse é o número 1. É por isso que às vezes as empresas têm dado aqueles relógios para contar passos, né? Por quê? Para tentar estimular todo mundo a fazer exercício. A onda, em todos os segmentos hoje, é a gente ser mais ativo. Tá? Então, e de novo, a gente tem um monte de evidência de que o exercício é bom. O que a gente não está conseguindo ainda? Implantar. Fazer as pessoas mudarem o seu comportamento. Isso em qualquer idade, tá? Isso em qualquer idade. E outra coisa que eu tenho conversado às vezes com alguns colegas é que a gente também precisa considerar que nem todo dia, nem toda semana a gente está afim de fazer. Então a gente começa a praticar uma atividade física e depois a gente, sei lá, porque a gente está trabalhando muito, ou porque a gente está cansado, ou porque a gente tem um compromisso, a gente naquela semana não vai. O que é importante? Não desanimar. Nunca. Né? E pensar que isso vai te fazer se sentir melhor, mais bem disposta durante o dia de trabalho, isso vai ser muito bom. Tá? A ergonomia, que é a adequação do ambiente de trabalho, né? Mobiliário, organização do trabalho, é muito importante que a gente continue fazendo isso sempre. Então é uma forma de tornar esse ambiente de trabalho mais saudável, né? E aí entram outras questões, iluminação, ruído, né? Outras coisas que envolvem e que podem nos deixar mais estressados, maior fadiga, né? Mais cansaço no trabalho. Isso precisa ser realmente resolvido, mas não só. Eu acho que se eu tivesse que linkar aqui uma sequência de mais importantes, estar ativo e fazer exercício está no número 1. E que depende da gente também, né? Tem o nosso papel. Tá? Hoje a gente sabe que as diretrizes profissionais, o que eu estou falando aqui para vocês, eu falo para os meus alunos que eu formo, eu falo numa palestra, num congresso de qualidade de vida, todo mundo tem que saber e estar bem alinhado quais são as coisas fundamentais e importantes. Se a gente estiver bem alinhado, a gente vai conseguir melhorar a vida e a saúde, né, de um grande número de pessoas. Hoje a gente tem a pesquisa, né, como eu trabalho com pesquisa, como uma situação, é importante a gente ver se funciona ou não. Vocês já imaginaram se a gente simplesmente montar um programa de qualidade de vida e cada funcionário quer uma coisa? E a gente começa a não ter dinheiro para atender todo mundo, né? A montar então a gente precisa descobrir um pouco o que faz bem. Então o que eu estou trazendo para vocês é o mais atual, né, do que se tem, de que pode funcionar em termos de doença musculoesquelética, de distúrbios musculoesqueléticos, mas também em saúde global. A gente está pensando no trabalhador como alguém que precisa, se a gente quiser que ele trabalhe,
né, seja produtivo, ele tem que estar saudável. Então, o ambiente de trabalho saudável e a pessoa tem que estar saudável também. Esses são os meus contatos. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês e eu estou à disposição. Obrigado, professora. Bom, estamos aí abertos para as perguntas. Quem gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Ou falar mesmo, dar um depoimento, contar o que está fazendo em relação à saúde. Ou até o que já fez e parou. Já fez, nós tivemos na Coordenadoria Sul, nós tivemos há uns 2 anos na Coordenadoria Sul, uma fisioterapeuta fez uma palestra e ela indicou exercícios, né? Que a gente trabalhava com computador, não sentava de acordo, não tinha as pernas colocadas de acordo. Então ela ensinou e nós começamos a receber material para ficar de acordo, o apoio ao braço, porque eu tenho um problema aqui também. E resolveu, e foi até legal, porque teve mais, a gente parava para fazer exercício, cada vez fomos um tempo, depois deixamos, né, começou, mas vira e mexe a gente fazia, e era legal, muito interessante, a gente tinha mais, inclusive, aproximação, que a gente ria, fazia errado, fazia certo, então teve até aproximação, e é uma coisa que eu tenho até hoje. De vez em quando eu faço, é muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Qual é o seu nome mesmo? Sônia. Sônia. Fizeram alguns estudos mostrando que quando você tem um monitor, uma pessoa que acompanha, que vai lá, isso estimula, né? E é melhor do que você fazer sozinho. Mas dentro de uma abordagem que a gente eu venho observando que é cada vez maior essa coisa assim, eu preciso olhar para mim. Então, como você falou, eu vou lá e faço. Então, você está cuidando de você. Isso vai ser, porque hoje a gente tem usado também muito, visto, né, o uso de aplicativos, em que você acaba tentando estimular as pessoas a fazer exercício usando aplicativo de celular. Mas é claro, se você tem alguém lá que chega para fazer o exercício e que às vezes chega com novidades, né, é muito mais legal para fazer. Ela fez, né, um caderninho de orientação para os desenhos, todas nós tínhamos. Esse caderninho a gente acompanhou. Não, é só para falar que eu tinha um caderninho, nós tínhamos um caderninho com os desenhos. Oi, bom dia. Professora, eu fiz a cirurgia de carpo nas 2 mãos e depois que eu fiz a cirurgia, vieram descobrir que eu tenho tendinite nos 2 pulsos. E é complicado ficar dessa maneira sentindo dor, principalmente no frio. Olha, eu acho que quando a gente, um dos objetivos da gente procurar rapidamente um atendimento é a gente não chegar a essa fase da cirurgia. Porque tem a cirurgia, ela resolve alguns casos, mas em outros casos, ela ainda, né, você não soluciona o problema. Quando você falou da tendinite, na verdade a tendinite é a inflamação do tendão, tá? Esse tendão, ele, como eu falei, da dor das costas aguda, quer dizer, a musculatura lá está inflamada, no seu punho está inflamado, mas a tendência é que essa inflamação melhore, não é uma coisa contínua, né? Ninguém tem um processo inflamatório contínuo, é um processo que melhora. O que melhora esse quadro? De novo, não é, por exemplo, pôr uma tala de posicionamento. Porque quando eu tiro a tala, o que vai acontecer com o meu punho? Vai ficar mais rígido. Então, o movimento é sempre a melhor estratégia
para a gente melhorar o nosso corpo, né? O movimento correto, isso. Não extremo, né? Não excessivo. Então, quando a Sônia falou, olha, tem lá, ela ajudou a gente a se posicionar. Por quê? Porque você não força muito os músculos, os tendões, os ligamentos, né? Então, é importante que você também, para essa região do punho, você mantenha o exercício, porque você vai manter a função. Você vai manter o seu punho trabalhando lá naquela função, né? Quanto mais repouso você der para ele, se você, não sei se você usa, mas tem muito, hoje, por exemplo, não é preventivo também usar tala. Antigamente tinham indicações, as pessoas indicavam usar tala. A gente só pode usar quando é agudo, sabe aquela dor insuportável? E aí a gente põe e tira, é mais para você evitar movimentos extremos. Mas de preferência, né, é fazer o movimento mesmo. A contraindicação é não fazer, é ficar quietinho. Essa é a contraindicação. Muito obrigada. Doutora Regina, por favor, a Regina ali vem aqui, ela tem assim um papel histórico aqui nessa secretaria, jamais poderia passar despercebida. E, por favor, vem aqui. Nossa, tem mais autoridade que eu ficar ali quietinho. Bom dia. Eu sou da área técnica das práticas integrativas e complementares em saúde, da Secretaria da Atenção Básica. E é uma área que incentiva a prática as práticas culturais, atividade física nas regiões. Então, em 2002, a partir de 2002, foi fundada essa área e paulatinamente foi se implantando nas unidades de saúde essas modalidades de práticas. Em 2012 eram cerca de 6 unidades e com o decorrer de cursos de capacitação de Liancun, de Tai Chi, de dança circular e outras modalidades de práticas, de 186 em 2006, né, foi se ampliando e hoje nós temos com cerca de 70% das unidades básicas de saúde com alguma modalidade de prática. Então, o mais importante de tudo no envelhecimento das pessoas é a prática da atividade física, é o movimento. A acupuntura, ela tira a dor, mas se você não tem um movimento, a atividade, a dor volta, né? Então, é como a doutora explicou, é muito importante o movimento, a movimentação das articulações, da nossa musculatura, fortalecer a nossa musculatura, porque é aí que a gente consegue vencer as dores e se manter ativo, né? Não importa que a gente tenha muitas doenças crônicas, importa a gente ser ativo, né? Ter uma vida normal, fazer as compras, conseguir fazer as coisas do dia a dia na nossa casa, no nosso trabalho, né? Então, como a coisa mais importante é vencer, mudar esse hábito, né? Vencer o sedentarismo e praticar a atividade física. Além de procurar mecanismo de vencer o estresse nosso do dia a dia, né? É isso. Muito obrigado, muito obrigado. A Regina foi assim uma contribuição histórica mesmo. Agora, algo que não estava previsto, mas é assim, o presidente da CIPA é o Marcelo, ele não está aqui, ele se justificou, está em atividade, e eu quero fazer um pedido. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer pedidos. Então, professora, nós da CIPA precisamos muito de uma parceria, né? E você está numa posição assim bastante privilegiada, claro que conquistou esse local, tudo, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? Vamos marcar uma reunião com os membros da CIPA, da Secretaria e outros que puderem comparecer, porque em São Paulo existe uma rede de CIPAs que estão se falando, né? Seria bacana a gente poder marcar uma reunião com a sua presença, com o Edward, porque o centro de referência também é outro
como dizer assim, um ponto na rede muito importante. Eu estou na parte de gestão de pessoas, nós estamos começando cada vez mais a dar um passinho para programas de qualidade de vida. A gente ainda não tem programas, hoje já existiram, né? E o que você me diz aí desse convite, desse pedido, enfim? E cara... Olha, ultimamente eu tenho encarado todos os pedidos que as pessoas têm me feito, porque eu acho que essa disseminação, né, das coisas boas, das boas práticas, ela vai ampliar a discussão, né, e a gente vai conseguir melhorar de uma forma bem geral. Então eu estou à disposição, vocês podem marcar, será um prazer participar, vir aqui conversar, e naquilo que eu puder contribuir, tá, o que eu, dentro do meu conhecimento, das minhas práticas, tá, estou à disposição. Chave de ouro, Quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, posso? Claro. Puxa para ela? Por favor. Então, pela sua experiência no exterior, queria saber, na sua percepção, não precisa ser nada científico, como que está a conscientização das empresas lá fora comparado com o Brasil aqui, em relação à qualidade de vida no trabalho? Se eles têm essa percepção tanto quanto nós temos, se a gente está no mesmo patamar que eles nessa percepção, ou se não, a gente está atrasado, como a maioria das coisas aqui no país. Qual? Adorei a sua pergunta, porque não, a gente não está atrasado. Mas tem uma coisa que ajudaria muito a gente a melhorar as nossas ações, né? Eu acho que eu falei dos Estados Unidos, mas, por exemplo, eu já fui num instituto de reabilitação profissional na Alemanha. Já visitei um instituto na Alemanha em que eles faziam todo esse trabalho junto às empresas e até para a reabilitação do trabalhador. O que eu sinto é que nós, em termos de país, não temos uma agenda clara das nossas prioridades, né? Então, o que é uma agenda clara? O que é prioritário a gente trabalhar? Porque é né, por exemplo, tem lá, a gente fala de sedentarismo, a gente fala disso, mas assim, nós não nos unimos ainda, e eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso, para uma meta comum. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui para Washington num congresso em que o governo americano propôs um projeto junto ao CDC, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador lá nos Estados Unidos, se chama o seguinte: Total Worker Health, saúde total para o trabalhador. Eu fui no primeiro seminário, foi em 2014, o primeiro seminário que teve lá, quando eu voltei em 2015, fiquei 2014, 2015. E nesse seminário, ficava claro como o governo, quando ele define uma diretriz, ele movimenta os pesquisadores para estudar aquele assunto que é mais importante, e as universidades. Ele movimenta os profissionais, porque cada profissional vai trabalhar para uma meta comum. Na Europa, a gente também tem o Fit for Work, que inclusive o Dr. Ogata trouxe, aqui teve um evento em Brasília, eu também participei desse evento, que é a mesma proposta na Europa. É você pensar em saúde do trabalhador, não só em aspectos específicos, globais, mas aí, por exemplo, nós não podemos nos preocupar com uma agenda internacional, que às vezes acontece isso. A gente precisa se preocupar com uma agenda nacional. E nessa agenda nacional, todos nós, por isso que eu falei que eu não tenho recusado, porque uma das minhas metas, e acho que é mais pessoal do que profissional, se a gente pode se unir para uma meta melhor, comum, por que a gente não vai fazer isso? E essa visão eu tive depois de voltar. Quando eu comecei o meu trabalho lá com o grupo da Fiesp. Então, se eu posso me juntar a pessoas que, em teoria, têm metas comuns, mas ainda nós não temos uma rede comum. Cada um está trabalhando no seu lugar. Isso é um pouco absurdo, porque eu trabalho aqui em São Paulo e eu só fui descobrir o Dr. Ogata quando eu estava nos Estados Unidos, porque um professor de lá me falou que ele era uma ótima pessoa. Eu acho isso um pouco... A gente não cria essas redes de contato para trabalhar uma meta comum, tá? Mas não é porque a gente está atrasado em termos de conhecimento
ou nossos profissionais são menos qualificados, ou as empresas. É que nós temos desafios outros, nós precisamos ter uma agenda para esses desafios. Nos Estados Unidos, a gente tem poucas indústrias hoje, né? Nós temos muitos setores de serviço, muitos trabalhadores nesses setores, porque a maioria das empresas americanas foram para outros países, como Índia, China, né? Mas a industrialização mundial não está diminuindo. A gente está aumentando os setores de serviço, mas a industrialização é grande. E nós temos muitas indústrias no Brasil. A gente precisa, né, e outros setores que a gente precisa contribuir, né? Por exemplo, eu acho que a gente precisa fazer mais estudos nacionais, a gente precisa... E parece que até a Revista Brasileira de Epidemiologia, ela tem motivado sair um pouco dessa coisa do epidemiológico para saber quanto de doença a gente tem e vai mais para a prática. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa realidade, né? Mas não, em nenhum aspecto eu acho que a gente está atrasado. Se eu te respondo. Respondeu. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos aqui encerrar a nossa palestra desta CIPAT e vamos tirar uma foto, todo mundo junto, tá bom? Eu quero agradecer muito quem saiu do seu local, enfim, vai voltar, vai ter muita coisa para fazer. Muito obrigado por terem vindo e a gente continua dia 9, tá bom?